Estou muito feliz de lhe ter hoje aqui para a gente fazer reflexões sobre o que está acontecendo no mundo, sobre como retomar as rédeas da humanidade. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, jornalista. É uma satisfação a gente retornar ao estado de Roraima. Faz mais ou menos 4 anos que nós estivemos aqui para a primeira diretoria do Fórum Social da Torá. E naquele tempo foi no dia da proclamação da República, eu acredito que 2021, e hoje nós estamos voltando para fazer o segundo Fórum Social da Torá. E realmente essa nossa preocupação, ela é procedente, porque nós estamos falando de movimento social, e o Fórum Social da Torá Judaico-Cristão, ele é um movimento laico, ele não é um movimento religioso, né? Mas ele dá uma nova vertente, uma oportunidade realmente para a gente encampar as lutas sociais sem termos que nos submeter a esse processo ideológico que hoje controla praticamente a maior parte dos movimentos sociais no Brasil, né? Lutas sociais justas. Lutas sociais justas. É o que vocês querem. E exatamente. No nosso manifesto, que inclusive eu lhe passei, que foi promulgado em 2018 na OAB, o Fórum nasceu na OAB, com a participação de vários jovens advogados, muitos judeus evangélicos que prezam realmente a democracia, a verdade. Uma coisa que nós enfatizamos sempre: nós estamos substituindo a perspectiva ideológica dos movimentos sociais pela busca da justiça. Eu acho que isso cobre a maior demanda do que a gente precisa fazer. Então, nós estamos saindo daquela redoma entre capitalismo, socialismo, né, essa questão tão radical hoje no Brasil, e a gente está enfatizando o quê? Que você, eu, cada cidadão, nós precisamos partir de uma concepção nas nossas relações sociais, na busca da justiça. E há um ponto importante: a Torá, muitos dizem assim, a Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia. Mas para nós que estudamos a Torá na perspectiva judaico-cristã, nós sabemos que ela é a grande revelação de Deus para a humanidade sobre o funcionamento do mundo, do planeta. Por exemplo, você vai encontrar na Torá leis que regem a questão agrária, leis penais, código de família, né? Valores que devem ser conservados, formas de governo, né? Então a Torá, ela nos dá essa perspectiva. E o que faltou dentro do nosso conceito judaico-cristão ocidental? Talvez essa discussão atentar para isso um pouco, né? Eu conversava na Comissão de Direito Eclesiástico na OAB recentemente com um amigo meu, que é um sacerdote católico, e ele participa de um tribunal canônico. A gente estava falando exatamente sobre isso, que a gente precisa discutir esse aspecto das leis sagradas, não só no campo da espiritualidade. Não se trata de discutir uma nova vertente de uma teologia da libertação, mas uma interpretação desse sentimento de justiça que está na própria revelação divina de Deus para o homem, e isso se traduzir no campo das nossas relações sociais. O que o Fórum surgiu exatamente para entrar nessa lacuna que está aí, né, na América Latina, principalmente o Brasil, há mais de 500 anos. E a nossa experiência, tanto com a comunidade evangélica como a comunidade católica, e dentro também da perspectiva da comunidade judaica, é que essa ideia hoje ela é necessária, e muito necessária, para o futuro do Brasil e também da América Latina. O que vocês esperam diante do exposto? Olha, a gente espera primeiro um debate. Nós entendemos que nós trabalhamos essa perspectiva. O fórum está se expandindo pelo Brasil, no Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, né? Está se criando comissões. Nós esperamos pelo menos essa maturação inicial dos nossos primeiros conselheiros, é que nós íamos ter mais ou menos uma década de aprimoramento, de debate, de conscientização, para o fórum chegar a um nível de uma formatação nacional, pelo menos
com um certo nível de plenitude, para que ele possa se expandir, né? Porque nós não temos essa visão personalista no fórum, mas que o fórum ele se propague no meio das comunidades, de associações, de instituições de ensino, instituições religiosas, ele é para todos, né? Então o fórum lá, a nossa expectativa é que o fórum, que é um fórum consultivo, o nosso fórum é consultivo, ele não é assistencialista, né? Mas ele pode gerar também projetos sociais. Onde nasceu e como nasceu esse fórum? O fórum nasceu na Amazônia, em Manaus, em 2018, dentro exatamente desse debate de pessoas que participaram da vida política social. Eu, por exemplo, participei dos debates da Constituinte de 88, né? Eu fui, na faixa dos meus 20 e poucos anos, vice-presidente nacional da União Brasileira dos Estudantes no Brasil, né? Fui um dos fundadores de um grande movimento que atuou na Amazônia também, no campo de juventude, a juventude de vanguarda da Amazônia, isso nos anos 80 ainda, mas nós estamos bem jovens ainda também, né? E a gente participou dos movimentos a nível nacional, pela questão também dos grêmios livres, associações, né? Realmente aquilo que era democracia. Só que muita gente que participou desses movimentos em nome da democracia, depois se apartaram disso, porque não era exatamente o que eles queriam a democracia. Quer dizer, essa luta era apenas um fator intermediário para depois implantar algumas coisas. Eu tenho um amigo nosso em Manaus, que eu reputo grande respeito por ele, que foi o CEO do esporte da Globo, praticamente mais de 30 anos em Manaus, que é o Eduardo Monteiro de Paula, e ele dizia sempre para mim, numa entrevista que ele fez comigo agora recentemente na sinagoga, ele diz: Rabino, uma coisa interessante, a gente estava juntos, né? Mas agora ficou claro quais eram os reais objetivos. E quais eram? A democracia, isso, né? Era o que vocês queriam. A liberdade de expressão, a liberdade religiosa, né? Os direitos humanos realmente serem valorizados. Mas havia um grupo que estava lutando ali, mas na verdade havia um segundo objetivo. Qual era? Era usar a perspectiva democrática lá na frente para implantar um regime que não tinha respeito algum, com liberdade religiosa, com direitos humanos, nada disso. E é o que a gente está assistindo hoje no Brasil. Muita gente que levantou a bandeira da democracia e que hoje está defendendo ditaduras criminosas, perigosas, né? Antissemitismo, terrorismo, né? Então o Fórum da Torá, eu acho que ele vem para ser essa grande alternativa, e ele não é um fórum religioso, né? Você diz assim: eu não participo hoje de religião alguma, mas eu tenho esses anseios, princípio de justiça que Deus estabeleceu para o homem. Então você é muito bem-vindo. É isso que a gente está fazendo em Roraima hoje. O segundo grande passo, o primeiro foi instalar o fórum, agora realmente trazer esse estabelecimento permanente, porque o fórum é permanente. Então vocês vão ter um fórum permanente de debate, sempre com oficinas, com palestras, né? E o fórum, nós temos uma decisão. O fórum não é de um pequeno grupo. O fórum é da sociedade, até porque o fórum, ele não é partidário e nunca poderá ser partidário. Então o fórum, ele pertence à sociedade, a essas pessoas de bem. Então acho que Roraima hoje pode contar conosco, algumas outras áreas do Brasil que estão chegando, e onde a gente chega parece que as pessoas estavam com tanta sede às vezes, né? Dizem, enfim, chegou algo aqui, um canal para a gente poder participar, mostrar os nossos anseios de justiça na sociedade, sem termos que submeter, né, a uma dominação ideológica, a uma escravidão ideológica, para a gente dizer que tem alguma voz na sociedade. E a gente acredita que nos próximos 10 anos o Brasil vai mudar muito com o exercício desse fórum. Até porque esse fórum, ele não simplesmente ele não surge para beneficiar um movimento de uma candidatura por um momento e depois sumir, como outros movimentos houveram no Brasil, em nome de liberdade, sociedade, aí depois que passa o processo eleitoral eles somem. Não. O fórum, até porque ele vem da Torá, né? Dos princípios realmente, valores éticos, bíblicos, que eles são permanentes para sempre. E essa é a nossa herança ocidental, né? Seja
a catequização católica, seja a evangelização protestante, seja a chegada dos judeus no Brasil, nós somos o povo da herança judaico-cristã. E nós não vamos abrir mão disso por nenhum outro tipo de ideologia e conceito errôneo. Então, o fórum está aí e vai se estender agora, mas eu acho que a gente quer a participação dos jovens, dos estudantes, dos trabalhadores, de todos os setores, né? De forma sadia, né? Que a gente vai ter aí para dizer assim, olha, o Brasil é uma terra de liberdade. Como disse um amigo nosso, o Brasil será um dos últimos grandes redutos ainda no mundo para defender a liberdade de religião, a liberdade de expressão e a prática, acima de tudo, do amor ao próximo. Porque sem isso não tem Torá, não tem cristianismo, não tem judaísmo, né? Porque eu acho que passa por isso. A mensagem da Torá, a mensagem do Messias, e Roraima é um lugar fértil para isso. A população linda, a população pacífica, amável. A gente tem visto isso aqui, a recepção que as pessoas dão. Então aqui eu acho que vai ser uma das maiores referências do Fórum da Torá para o Brasil. Vocês começaram no Amazonas e hoje estão aonde? E eu quero até saber também quem é que vai ficar à frente do fórum aqui em Roraima. Rabidão. Já tem um forte candidato a presidente indicado, seu amigo, pastor Leandro Gentil. Pastor Leandro, querido, um beijo pro Leandro. Exatamente. Olha, o fórum começou, se estendeu a Roraima, foi o segundo estado, aí nós fomos para o centro-oeste, na região de Brasília, onde constituímos. Hoje nós temos líderes, né? Alguns têm comissão. Nós temos liderança no Paraná, nós temos articuladores, representantes nossos naquela região de Camboriú, Santa Catarina também. Nós temos hoje representatividade nossa também no Rio de Janeiro. Há 2 anos e meio atrás, nós constituímos a primeira comissão do Fórum no estado do Rio de Janeiro. E estamos nos preparando agora para ir para o Ceará, para o Nordeste. Que tem muitos judeus nordestinos. Muitos judeus. E muitos descendentes também. Eu vi outro dia um documentário, eu não sei se foi na BBC, dos judeus nordestinos. Sim. Tem muitos lá. E esses jornalistas são aqueles que, de cada 3 portugueses que vieram para o Brasil no século XVI, um deles era de descendência judaica, comprovado pelos estudos da professora Anita Novinsky, que já nos deixou um imenso legado. Esses acervos estão nas mãos da Universidade de São Paulo, que são os maiores estudos realizados dos cristãos novos que vieram para o Brasil. Na verdade, parece uma coisa incrível. Dos judeus novos. Dos judeus, Por quê? Porque na época da Inquisição, e nós estamos trabalhando isso, inclusive, com apoio da Igreja Católica hoje, aqui na Amazônia, porque muitos registros estão nas mãos da Igreja, né? Muitos judeus cristãos novos, chamados cristãos novos, eles eram descendentes de judeus espanhóis e portugueses que vieram para a Amazônia e praticavam o criptojudaísmo secreto, né? Que naquela época as leis imperiais não permitiam essa questão da liberdade religiosa como nós temos hoje. Então, esses judeus deixaram inúmeras tradições na Amazônia e no Brasil, que nós fomos mapeando ao longo dos últimos 30 anos, e hoje a gente pode dizer aqui nos microfones exatamente do seu programa, que o Brasil é o país com o maior número de descendentes de judeus do mundo. E agora, recentemente no mês de setembro, nós lançamos, depois desses anos todos, a primeira comissão de restauração judaica na Amazônia. Cristãos Novos, Anunciem, com apoio da Universidade Estadual do Amazonas. Nós temos 5 anos para trabalhar a restauração de 100 famílias comprovadamente que tenham essa origem judaica. São famílias cristãs que têm origem judaica. Ou não cristãs também, que perderam. E a gente está trabalhando isso, é um trabalho muito árduo, porque a maior parte desses registros estão exatamente na igreja.
Porque eles antecedem a proclamação da República, né? Eu recebi uma destra de apoio do cardeal Dom Leonardo Stern, em Manaus, né? Do Dom Hudson também, que é coordenador da prelazia em Manaus. Disseram que as portas da igreja estão abertas para esse trabalho de pesquisa. Será um trabalho de 5 anos, chegará aqui também no estado de Roraima, né? E isso será algo que vai mudar essa questão da formação, o conceito étnico, racial no Brasil. Os judeus também participaram dessa formação. Perfeito. E isso agora vai ser comprovado historicamente, cientificamente. Estamos trabalhando também para que seja comprovado geneticamente, em alguns casos, que será necessária a pesquisa genética. Rabino, uma curiosidade pessoal. Como é hoje o relacionamento dos judeus com os cristãos? Dos judeus em relação a Jesus Cristo? Olha, desde o século retrasado, nós tivemos o ressurgimento naquela região da Rússia de um movimento chamado judaísmo messiânico, né? Exatamente na Rússia, um rabino que foi em Israel no século retrasado, ao chegar no Getsemane, que é o Monte das Oliveiras, ele afirma, ele é um judeu ortodoxo, nascido em família, que ele teve uma visão que Jesus, Yeshua, no caso o nome hebraico, aparecia para ele e dizia: eu sou o seu Messias. Então ele volta para a Rússia, para o seio da sua comunidade, fala isso, ele começa a estudar as escrituras hebraicas, né? Depois de vários embates, perseguições e divisões, né? E ele começa a falar isso. E nos anos 80 surge nos Estados Unidos o movimento Judeus para Jesus também, porque havia muita gente dentro da comunidade judaica americana que cria que Yeshua, Jesus, era o Messias, mas tinha receio de declarar porque não tinha nenhum apoio, nenhuma sustentabilidade. Essas pessoas já tinham fé que Jesus era o Messias, acreditavam nisso, mas tinham medo de externar. De externar, porque a comunidade em si não tinha, né? Aí começa esse grande movimento, que desde os anos 60 começa em Israel, e aí surge também um grande rabino, formado num yeshivá de origem belga, chamado Yosef Shulam. Ele faz a escola rabínica, né? Se forma, e quando ele termina o seu curso rabínico de muitos anos, ele é levado para uma avaliação na presença dos rabinos, e ele diz que ele crê que Yeshua, Jesus, é o Messias. Isso custa a expulsão dele da escola, e aí começa... Mas ele foi expulso da escola? Foi expulso da escola. Gente, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o Rabino Ícaro Moreno, ele que é do Amazonas, é presidente nacional do Fórum Judaico Cristão, veio conversar conosco sobre a importância da sociedade brasileira não perder os valores judaicos cristãos. E no intervalo, que a gente conversa muito, ele me revelou que a maior mesquita da América se encontra em Caracas. Caracas, é isso mesmo. A Venezuela, que era um país cristão, que tinha uma fé gigantesca em Nossa Senhora. Quem está aí me ouvindo, que quando ia para a Venezuela não parava lá na Pedra da Virgem para rezar, que tem uma pedra lá perto de Porto Ordaz, que tem uma imagem de Nossa Senhora, uma aparição de Nossa Senhora. E tem outras manifestações de Nossa Senhora na Venezuela. Então hoje a Venezuela já não é mais um país essencialmente cristão. É isso mesmo? O avanço do islamismo hoje na América Latina, ele é um fenômeno, mas a gente percebe que não que nós temos, vamos dizer assim, uma posição anti-muçulmano. Nós entendemos que os muçulmanos também formam grandes comunidades. O povo árabe também é um povo abençoado. Existe a bênção para Isaac, mas também existe a bênção para Ismael. Sim. Né? A questão não é o povo muçulmano em si, não são as comunidades islâmicas em si, são os radicais. Exatamente. Né? E esse radicalismo islâmico, ele é muito perigoso, porque ele é altamente proselitista.
ele não vem com o intento de apenas assegurar o funcionamento das suas comunidades, do respeito aos valores islâmicos, né? Que são vários, né? E a gente respeita, mas eles vêm com o objetivo de criar movimentos revolucionários, como foi o ISIS, né? Esses movimentos que estão no Oriente Médio. Como foi o que aconteceu agora. Hezbollah. O Hamas agora, que resultou nessa guerra sem fim que a gente está presenciando. O movimento, por exemplo, a Revolução Islâmica, ela aconteceu em 1979 no Irã, quando o Ayatollah Khomeini, ele ascendeu ao poder. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi executar o líder da comunidade judaica, muitos cristãos, né, que são perseguidos. Então, existe um islamismo pacífico que preza, como outra e qualquer religião, os seus fiéis, né, a maneira de rezar, manter suas tradições familiares, e isso deve ser respeitado. Nós que respeitamos a liberdade religiosa, sejam católicos, evangélicos ou judeus. Mas existe um ramo do islamismo agressivo, que ele tem a função de querer tornar o mundo islâmico, né? E aí ele entra no sentido de querer dizimar as comunidades, né? Dizimar as comunidades católicas, evangélicas, cristãs, judaicas, como aconteceu no Afeganistão, o Talibã. Então aí você não está lidando com a religião sadia em si, você está lidando com grupos revolucionários, né? E aí o que a gente tem visto, que muitos desses regimes ditatoriais que têm se formado na América Latina busca essa parceria com esses grupos. Nossa, olha a gravidade. E isso é extremamente perigoso, porque eles não estão ali querendo proteger a comunidade islâmica, que é uma comunidade bonita. Eles estão querendo expandir poder. Expandir poder e usar o Islã revolucionário, exatamente, e particularmente o terrorismo, para se apropriar da liberdade de outros credos e outras religiões. E isso nós não podemos aceitar, né? Mas aqui sai a nossa palavra de respeito, de admiração pela comunidade muçulmana, em tantos países, pacífica. Sua essência. Em Israel mesmo, em todos os momentos que eu tive em Israel, conheci pessoas maravilhosas da comunidade árabe, sheiks, imãs, visitamos mesquitas, sendo recebidos com grande amor e carinho. Então, agora sempre tem esses que têm esse ódio no coração e que conseguem chamar pessoas, despertar ódio nas pessoas e trazê-las para perto. O que a gente viu agora acontecendo com aquele extermínio de jovens naquele festival lá em Israel, nos kibbutz, que o senhor estava até falando como é que é a vida nos kibbutz, enfim, toda aquele ódio, aquele fervor de maldade. Aí, gente, de onde vem tudo isso? Por que isso? E não é da maioria, como o senhor falou, é uma minoria, mas é uma minoria que balança o mundo, que sacode a nossa existência. Jornalista Cida, inclusive, a gente atesta isso, por exemplo, hoje, desde o primeiro mandato do presidente Donald Trump, foi desenvolvido aquele processo dos acordos de Abraão, né? O que é esse processo hoje mundial? É o entendimento mundial da comunidade islâmica com respeito à existência do Estado de Israel, né? E nós estamos aguardando brevemente que o mundo islâmico, principalmente o Islã sunita, né, que não é tão radical, é aquele Islã mais pacífico, né? Está na Arábia Saudita, em outros países que convive plenamente com tranquilidade, com o Ocidente, a gente possa ter na comunidade árabe também esse reconhecimento do Estado de Israel, o que seria minar praticamente essas teorias, né? O presidente Trump, a gente tem acompanhado muito essa questão na mídia. Ele também tem esperança que alguns grupos mais radicais, porque nós não temos como pensar em reverter o processo histórico do povo judeu. Israel é uma realidade. Israel está lá hoje há 77 anos. Num pedacinho de terra que não foi de graça. Menor que o estado de Sergipe. Que foi pago. Não foi de graça. Vocês não invadiram. Isso. Os judeus não invadiram. Um judeu
muito rico, eu não lembro o nome dele agora, comprou aquela área para acomodar essas pessoas que ficaram sem ter para onde ir depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra. Corrija-me se eu estiver errado. Não, está corretíssimo. Vários judeus, inclusive ingleses, pagaram a preço de ouro pelas terras, né? Israel que era a terra prometida. Exatamente. Israel não se apropriou. Agora, quando houve a guerra, exatamente da independência, muitos da comunidade árabe abandonaram eles mesmos suas próprias residências e casas, que depois foram ocupados. Mas hoje, por exemplo, muita gente não imagina o que eu vou falar agora. Você no parlamento de Israel, chamado Knesset, que tem 120 deputados, talvez muita gente vai ficar estarrecido. Israel admite a presença de deputados árabes. Nós temos deputados em Israel que são de origem árabes. Por quê? Porque existe o árabe israelense. O árabe israelense tem passaporte israelense. Ele é respeitado como cidadão israelense. Israel respeita o povo árabe, respeita o povo druso também, respeita as comunidades cristãs, assegura toda a manutenção do direito civil a essas comunidades. Então, quando você diz Israel é invasor, não. Israel defende, inclusive, o direito dessas comunidades. Agora mesmo, nessa guerra contra o terrorismo, quantos jovens árabes israelenses lutaram naquilo que a gente chama de Sahal, que é as forças de defesa de Israel, contra o terrorismo, que jamais podem aceitar. Então, é preciso discernir isso. Agora, é uma guerra que é contra o terrorismo e que todo mundo sofre. Uma guerra desnecessária, não precisava acontecer. O que gerou essa guerra foi o quê? Foi aquela atitude impensada de monstros, de bárbaros. E aí hoje inocentes morrendo de todos os lados, essa é a verdade. Pessoas inocentes morrendo, infelizmente, todos os dias. E aí eu fico me perguntando, meu Deus, por quê? Na terra onde Jesus viveu, por onde Jesus passou, por que é tão difícil ter paz naquele lugar do mundo? Na verdade, há muitas tradições sobre a Terra Santa, né? E aí só quem, às vezes as pessoas, por desconhecer as histórias, as tradições judaicas, que já remontam a mais de 3.000 anos, né? O judaísmo é uma das religiões mais antigas do mundo. Então você tem a Torá escrita, mas você tem a Torá oral. Você tem uma Torá que nunca era para ser escrita, que era passada de pai para filho, pelos rabinos. E nessas tradições, algumas místicas também, dizem que ali no Monte Moriá, onde era o lugar do Templo de Salomão, e onde está a Doma Dourada, e ali perto tem a mesquita de Al-Aqsa, né? Construída ali pelo sucessor do profeta Maomé. Ali estaria uma pedra chamada Even Eshetia. Seria a pedra fundamental do universo, que o Criador do universo usou para formar o mundo. Então, quer dizer, aquele lugar é o lugar mais disputado do mundo, né? Ali esteve o próprio Salvador da humanidade, né? Quer dizer, e pelas profecias bíblicas, tanto por parte dos judeus como dos cristãos, há uma crença corrente e constante que o Messias ainda voltará a colocar os pés ali naquele lugar. Então aquele lugar deve ser o lugar mais disputado do mundo, né? Deve ser disputado do mundo. Então quem vive ali não vive só a história, vive também a espiritualidade do lugar. Então Jerusalém... E a esperança. A esperança, e Jerusalém se transformou no terceiro grande centro de peregrinação muçulmana, né? Você tem Meca, você tem Medina, mas Jerusalém hoje seria a grande terceira capital do islamismo. E aí tem uma história que o profeta Maomé pegou um cavalo e daquele monte ele subiu aos céus. Isso é uma crença aceita por muitos muçulmanos, não vou dizer todos, né? Então dali também vem a crença. Ali tem, em Jerusalém está a igreja do Santo Sepulcro, né? Você vê. Sim. Ali em Jerusalém foi de onde
Yeshua Jesus subiu aos céus, né? Mas também Jerusalém foi a cidade que Davi conquistou dos chamados jebuseus, né? E transformou Jerusalém na cidade do grande rei, aonde foi construído o templo sagrado de Jerusalém. Então Jerusalém aborda a espiritualidade dessas três grandes fés chamadas monoteísta, né? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Então é uma cidade que sempre será muito disputada. Agora o que a gente precisa entender é que eu acredito que nesse contexto da nossa era que nós estamos hoje vivendo na humanidade, a melhor coisa que a gente faz é que cada um conviva com seu espaço, conviva bem, respeitosamente, né? Respeite, cordialmente, né? A fé cristã, respeite a fé islâmica, respeite a fé judaica, mas nós defendemos uma coisa importante, que os judeus têm o direito de reconstruir o seu templo sagrado também, né? Eu acho que todas as religiões têm o seu templo ou têm suas basílicas. Então, porque o que ficou? Os judeus só tem um pedaço de muro. É o Muro das Lamentações. E a gente não vai ficar com esse pedaço de muro todo o tempo. A gente quer reconstruir o templo sagrado de Jerusalém. Mas tem as profecias. Tem as profecias. Que dizem que se vocês conseguirem construir esse muro, esse templo, o mundo acaba. Aí eu já não acredito. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Eu acredito que o templo de Jerusalém, alguém me perguntou isso numa outra entrevista. Eu digo, não. Eu acho que o templo de Jerusalém, no tempo que ele existiu, se você vê na própria Bíblia, ele trazia os povos para orar, para rezar. E era lá que ficava a Arca da Aliança, onde tinha os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Que então, o senhor hoje, inclusive, a gente trouxe um dos principais temas da entrevista, o resgate dos princípios cristãos e judaicos. E muitos desses princípios são cobrados nos 10 mandamentos. Sim. E os 10 mandamentos, ele hoje não alcança só a religião judaica. Os 10 mandamentos, eles ganharam uma forma, tanto para o cristianismo como para o islamismo, por exemplo. As leis do Corão proíbe com muita severidade, por exemplo, o furto, né? O roubo. As leis do Corão são contra também a prostituição. As leis do Corão é contra também o adultério. Então, o princípio da lei sagrada acabou se expandindo para outras religiões. Então, a gente precisa... existem os códigos de lei, mas existem os princípios da lei, que às vezes a gente precisa atentar, né? Eu acho que todas as grandes religiões do mundo têm um pouquinho da Torá, né? E aí a gente precisa trabalhar para que esse conceito ele aumente mais, como no campo social. Eu acho que a gente está perdendo muito em não trazer as leis da Torá para o campo social, né? A gente fica buscando muito debate, um movimento que nasceu ali, revolucionário, que resolveria a igualdade social e não resolveu, né? Não resolveu, porque se tivesse resolvido, nós não teríamos tido a perestroika, né? Com Gorbachev, que foi um sinal que falhou. O senhor se refere ao comunismo? Eu me refiro exatamente à Revolução Bolchevique, esses conceitos que tiraram o povo russo, né, de um sistema imperial, prometendo uma sociedade justa e igualitária, né? E que não haveria mais esses problemas que existem hoje. É tão lindo, né? É tão Nossa, lindo. Gente, a propaganda é linda. E que hoje nem o presidente, né, Vladimir Putin, admite que isso seja uma realidade no país dele. Pelo contrário, ele, como outros governantes, luta também para que a Rússia, como outras nações, seja uma nação mais justa, né? Quer dizer, não é uma mera ideologia, não é uma mera filosofia, um conceito social que vai mudar a perspectiva da fome e da miséria. Para isso, eu acredito que existe uma coisa que Yeshua falou, que Jesus falou, eu acho que ela está acima de tudo, né? A gente sempre diz, vai homem Yeshua, lereha kamorra, né? E amarás o teu próximo a ti mesmo. Olha, pode ser a filosofia que for, pode ser o princípio revolucionário que for, se você não amar o teu próximo como a ti mesmo, nunca vai deixar de ter miséria. Falou tudo. Hoje de manhã eu conversava com um amigo sobre essa questão do poder.
o poder pelo poder, ele não significa absolutamente nada. O poder, ele só vale alguma coisa quando você utiliza ele para o bem comum. De novo, a gente tem um exemplo aqui da Venezuela, né? O homem tem poder e ele não quer largar o poder. As famílias espalhadas pelo mundo, pessoas que tiveram que refazer suas vidas, que tinham uma vida com uma certa estabilidade, outras eram dependentes do Estado. Aí a gente vê Coreia do Sul, Coreia do Norte, a diferença que é. Aí a gente via a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, a diferença que era. Então, ainda hoje a Alemanha tenta, a parte que sofreu com o comunismo ainda tenta se reposicionar, porque não é fácil, a construção não é tão fácil. E estão aí as lições todos os dias. E eu me preocupo muito com o nosso Brasil. E aí, falando hoje dessa questão do combate à fome. Combate à fome gerando dependência social, eu sou totalmente contra. Eu sou a favor do combate à fome com o fortalecimento da iniciativa privada, com respeito às instituições, com respeito e incentivo ao crescimento pessoal de cada um. E não com fomento à dependência de Estado, como a gente está vendo hoje acontecer no nosso país. Jornalista Cida, eu acho que isso aí está muito dentro do aspecto da Torá e essa realidade também que se vive em Israel, né? Há um posicionamento claro. A gente vai pegar aí, por exemplo, vamos chamar o agronegócio nos tempos bíblicos. Como é que era? Eu tinha que plantar, eu tinha que colher, o meu campo podia produzir mais que o outro, mas havia uma lei de justiça, uma lei chamada Shemitah, né? Essa lei, ela permitia o quê? Um descanso para a terra. A terra também precisa descansar. Nós precisamos respeitar a natureza. A Torá era muito enfática nisso. Nós temos que respeitar a natureza. E havia aí um dispositivo, não para você permitir o seu campo ser invadido, né? Por exemplo, na Torá não tem sem terra, né? Não tem movimento sem terra, porque havia um princípio de justiça, né, na distribuição da terra. E o que acontecia? Havia um espaço na produção para atender os mais pobres. Interessante é que a própria lei divina diz: nunca deixarão de ter pobres no meio de vocês, né? Então a pobreza, ela não é uma indignidade para uma nação, e sim a injustiça. Então toda nação que procura um princípio de justiça, ela com certeza vai saber lidar e tratar bem os seus pobres, né? Quer dizer, a Torá nunca preconizou que todos teriam que ser ricos, mas existe um respeito e uma boa administração na Torá, das leis bíblicas, da riqueza, né? Então esse conceito que tem que ser igualitário, né? Aí a gente pergunta: poxa, você vai ter a mesma preparação acadêmica do outro, né? Você vai fazer a mesma coisa do outro, então como é que você vai poder ter o mesmo direito do outro, né? Você vai para o campo de batalha como o outro, né? Então como é que você vai ter o mesmo direito dele que arrisca a vida ali no campo de batalha? Então essas ideias, elas ficam muito no campo da utopia. Por isso que eu acho que nós precisamos trazer, ao invés dessa ideologia, os princípios de justiça da Escritura. E nos princípios de justiça da Escritura tem gente que vai ter mais terra, tem gente que vai ter menos terra, tem gente que vai ser mais letrado, menos letrado, né? Então só que a utopia ideológica cria um conceito, e muitas vezes que causa muito dano, né, na organização social, quando você vende uma ideia que é impossível de realizar, porque ela vai contra a própria natureza humana. E toda ideologia que vai contra a natureza humana, ela está fadada ao fracasso, como foram essas aí. Quando você incentiva as pessoas a se acomodarem com um pouco, você está limitando todas as possibilidades de crescimento dessas pessoas. E um ponto importante, em nenhum aspecto da lei divina, das leis bíblicas da Torá, em relação ao campo social, havia um grupo que ele estava privado do trabalho
para viver às custas do Estado ou dos benefícios de outrem. Não. Você teria que trabalhar, né? Você teria que trabalhar. Até porque o trabalho é uma dádiva, é uma bênção do Eterno para todos os homens. Então, quando você vê uma economia que ela privilegia e ela diz, um produz e o outro só usufrui, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada, e esse não é o propósito divino para a humanidade. Nossa, eu tô amando bater esse papo com o senhor, de verdade. Tô feliz de lhe receber aqui. E o senhor traz uma convidada hoje também, né? A missionária Marta, que é conselheira nacional do Fórum da Torá Judaica Cristã. Boa tarde, bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Cida, e esse bate-papo tá maravilhoso. Cada dia eu aprendo mais com essa sabedoria do Rabino, né? E pra gente é um privilégio estar participando da construção do Fórum da Torá aqui em Boa Vista. Eu participei do primeiro e hoje estou participando como conselheira, né? Ocupando a cadeira de conselheira nacional e ajudando nessa construção com o Rabino, o qual eu agradeço a confiança. Qual é a sua igreja, missionária? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, olha só. O senhor está aí englobando várias denominações religiosas. Mas, inclusive também nós estamos recebendo agora a participação de pessoas da comunidade católica também, que muito nos anima, porque a gente quer ver realmente que essa herança judaico-cristã ela possa ser vivida na prática. Eu acho que nós aqui na Amazônia vamos ser um exemplo para o resto do Brasil, né? Eu acho que isso vai unir tanto a gente para uma construção de uma sociedade melhor, mas também não deixa de ser uma forma de proteção, para que a gente venha evitar alguns danos hoje visíveis, né, que estão sendo praticados contra a sociedade brasileira, e principalmente algumas coisas que são fundamentais: o respeito à pessoa humana e à dignidade humana, porque quando você priva alguém da liberdade em nome de uma lei ou em nome de uma justiça que não se exerce com legitimidade, você está violando esses princípios, né? Porque nós somos criados à imagem e à semelhança do Criador. Então, se você não respeita o homem, você nunca vai respeitar a Deus. Isso é bem claro dentro do princípio das Escrituras. Os senhores estão se preparando para uma participação na COP também? Nós estamos conversando, inclusive a nível de Manaus, para que a gente possa participar, em virtude do nosso calendário de atividades também do Fórum em Manaus. Acabamos de sair de uma vasta programação. Nós estamos apoiando também a comissão do direito eclesiástico na OAB, que começou, fantástico, Dr. Rafael, que está em Manaus, hoje encampando algo que não havia das mais de 80 comissões da OAB. Exatamente, a gente está acordando para isso. Mas a nossa participação, por menor que seja, no COP30, nós já estamos nos encaminhando para o nosso congresso a nível nacional de Brasil, no próximo ano, para trazer o tema da ecologia, o tema da preservação ambiental. Vai ser o tema nacional do Fórum da Torá, possivelmente. Nós estamos discutindo com nossos conselheiros. É necessário também a gente discutir a questão da Amazônia, mas sem essa ideologização, sem essa manipulação. Sem o mimimi de ambientalismo radical. Até porque dentro do conceito das leis da Torá, a natureza, ela foi criada para nos servir. E esse é um princípio básico. Agora a gente precisa ter responsabilidade. Responsabilidade, respeito com ela. Mas quando o homem passa a ver a natureza como um elefante branco, alguma coisa que ele não pode exercer, ele não pode usufruir. Aí o senhor está lá na Amazônia com muitas riquezas e boa parte do seu povo é muito pobre. Exatamente. Aí eu estou na beira do rio, eu não posso pescar mais um tambaqui. Olha, o tempo voa. Rasguinha, eu não chamei o intervalo, você tá sabendo, né? Manda beijo aí pro pessoal, um beijo aí pra Helenice Oliveira, tá dando obrigada, é a irmã da missionária Marta. Missionária,
Vamos combinar depois para a senhora voltar junto com o Leandro ao nosso programa, com mais tempo, né? Porque o tempo voou hoje, meu Deus do céu. Nem chamei o último intervalo. E eu queria que o senhor falasse agora, para a gente finalizar, sobre a sua história. O senhor é um judeu na Amazônia? Como é que é? Conta aí pra gente toda a sua história. Na verdade, a minha família, ela vem de uma região de Portugal, também chamada dos Açores, né? Quem conhece um pouquinho lá as estruturas. E aí a minha família, de descendência sefardi, ela migra uma parte através do Rio Grande do Norte, nessa chegada para o Brasil, como cristãos novos, e depois vai se situar na região de Tefé, a antiga Vila de Ega, que inclusive quando você vai analisar as 204 atas da Inquisição no Brasil, que não teve Tribunal da Inquisição, da Visitação, você vai encontrar lá em 1700 e pouco, você vai encontrar a Vila de Ega, citada nos registros, né? Do Grão-Pará, que não tinha ainda o Amazonas, né? Não tinha o estado de Roraima. Então a minha família migra para lá e a minha família, ela passa a guardar essas partes dessas tradições judaicas, eu acho que pelo menos quase um século, né? E quando chega esse processo da restauração judaica, dentro da nossa consciência, eu acho que não só eu, mas outros brasileiros, nós decidimos retornar para as nossas raízes. E aí começa essa história que está apenas começando na Amazônia, né? E eu digo que nós vamos criando a Comissão da Restauração Judaica e muita gente vai dizer assim, poxa, mas eu não sabia que os meus ancestrais estavam lá também. E tem muitos judeus na Amazônia? Tem. E em Roraima? Nós temos os escritos do professor Samuel Bechimol, né? Um grande patriarca judaico que veio do Marrocos, mas antes do Marrocos, sua família tem reminiscência na Espanha, Portugal, né? E eles vieram do Marrocos na época do ciclo da borracha, né? Eles são de descendência marroquina. E ele diz nos seus escritos, ele escreveu sobre a formação étnica dos povos da Amazônia, ele relata que existe mais ou menos 280 mil descendentes de judeus na Amazônia. Olha só. Judeus que cruzaram com caboclas, com índios, e que têm um nível genético muito elevado, muito mais que judeus europeus, né? Por exemplo, se você encontra um judeu que vem do leste europeu, às vezes ele tem 20% no DNA de descendência judaica. Aí você pega uma pessoa aparentemente com aparência indígena, cabocla na Amazônia, neto de um judeu marroquino, né, que cruzou com uma pessoa indígena, uma cabocla, você vai dizer, você tem 50%. Então é uma história fantástica, né? E alguns chegam para dizer, Rabino, o meu avô, ele fazia tal tradição judaica em casa, ele não comia assim, ele não varria da porta para fora, né? Porque tinha a questão da mezuzá, a gente não podia apontar para as estrelinhas do céu, né? Na noite de sexta-feira. Aí ele vai falando aquelas tradições, a gente vai dizendo, o seu avô com certeza era judeu. Olha só. Aí vai surgindo isso. E a gente está empenhado nessa campanha hoje, né? Não de forma proselitista, como eu sempre digo. Se você descobre a sua identidade judaica e você está na fé cristã e você se sente feliz lá, você tem todo o direito de permanecer. Mas também, se você quer vir para a sinagoga, você quer viver essa amplitude maior, e pode você ser é bem-vindo. Judeu cristão. Acredito que piamente, se ele crê em Yeshua e ele respeita a Torá, ele pode guardar esses princípios, né? O senhor é judeu cristão? Eu sou um judeu messiânico. 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 Nós chamamos Messias messiânico. É Jesus. Messias é Jesus. Então ele é cristão, né? Meu povo. Traduzindo seus lindos e suas lindas. Mas que vivamos em paz, que convivamos em paz. Eu acho que isso é o mais importante. Parabéns aí. Você só me dá uma parte para complementar sobre a sua pergunta de judeus em Roraima, né? E junto, sim, tem da tradição marroquina, e nós descobrimos com o Rabino, né, uma família realmente que o professor Voltaire, a Sara Almeida, a cantora Sara Almeida, também. Levei ela na sinagoga, é descendente de judeu marroquino, a família dela aqui. Comprovado.
comprovado. Eu saúdo a Sara Almeida, teve na nossa sinagoga em Manaus, e eu quero dizer que no seminário que nós tivemos em 2010, tivemos uma sala de imprensa com a Folha de Boa Vista, inclusive, alguns anos atrás, na escola de música, nós desvendamos os primeiros passos da restauração judaica no estado de Roraima. E como agora a gente veio tratar mais o aspecto social do fórum, mas brevemente nós vamos estar tratando também esse aspecto da restauração, e eu sei que isso vai ser uma grande contribuição, não só para a espiritualidade de Roraima, mas também para a formação cultural desse povo tão bonito, né? Eu acho assim, eu estava comentando, inclusive eu fui à Marcha para Jesus, eu participo da Marcha para Jesus há 30 anos, já marchei para Jesus. Tá vendo? Já marchei em Israel, mas eu quero dizer uma coisa, Cida, em Israel também tem uma Marcha das Nações, feitas por judeus messiânicos e cristãos. Nós marchamos abençoando Jerusalém, Israel, e as autoridades saem às ruas. É promovido pela Embaixada Internacional Cristã de Jerusalém, composta de vários judeus. Então hoje nós estamos numa campanha mundial, e eu faço parte dessa campanha, de unirmos cristãos e judeus no mesmo objetivo. Agora, eu sempre digo, nós somos judeus messiânicos, mas se alguém diz assim: Rabino, o senhor crê no Jesus cristão? Eu digo, eu também creio. Eu não me envergonho dele. Sabe por quê? Amém. Porque ele é a fonte da vida. Ele é a maior bênção. Ele é o propósito do eterno, para que a gente possa viver eternamente. Assim seja. Obrigada por terem vindo.